Julho de 2026, eu estou muito feliz porque hoje finalmente eu recebo aqui, olha só, o Thiago Soares Castelhano, Luciana de Castro e Joviano Cardoso de Paula Júnior, só que para falar de agronegócio e contrato de integração vertical. Quase inverti a ordem. 10 anos da Lei 13.288 de 2016, uma obra de autoria coletiva que eles coordenam com maestria. E é deles também esse pequeno best-seller aqui, que é o Vadmecum do agronegócio, que fala de crédito rural, títulos de crédito, contratos típicos e imóveis rurais, enunciados do Fórum Brasileiro de Direito do Agronegócio. Olha só, eu já tenho aqui o nosso primeiro convidado, que é o pontualíssimo. Tá aqui, tá na mão, o Murilo tá ali, já vai me ajudar com aquele pedido especial. Murilo, manda para mim no WhatsApp. Bom dia! Leonardo, bom dia, tudo bem? Eu estou ótimo. E você, meu caro? Melhor ainda, batendo papo agora pela manhã contigo. Que alegria te receber. Ó, o Joviano já está aqui também. Tiago, vamos convidar ele por aqui. Maravilha. E, poxa, eu falava aqui do Vadim, que é um pequeno, grande best-seller da Foco. Olá, Joviano. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia. Bom E dia, Juliano. vocês dois estão capitaneando uma área de muito êxito. Eu sou apaixonado por isso, apesar de não ter qualquer relação, mas sou daqueles que defende que o Brasil é do agro e que a gente precisa ter estruturas jurídicas muito bem claras e estabelecidas que permitam um avanço pautado nas regras. Mas hoje vocês nos trazem essa obra maravilhosa, Exatamente. Agronegócio, Contratos e Contratos de Integração Vertical. De novo, estou falando esquecendo o I, mas que fala dos 10 anos da Lei 13.288 de 2016. Então, agradecendo a presença de vocês, eu queria que vocês me contassem como surgiu a ideia de coordenar e também escrever esse livro lançado agora pela Editora Foco. Começa com o Thiago? Pois Vai lá, é, Thiago. ô Leonardo, eu e o Joviano estamos aí nessa trajetória pesquisando o agro, pensando o agro, falando sobre o agro e talvez um dos mais importantes, publicando sobre o agro, Leonardo, porque nós como professores e palestrantes, tudo que a gente fala se perde, mas tudo que a gente escreve se perpetua num lugar tão difícil, num lugar com tanta ausência de doutrina como é o agronegócio brasileiro. Nós começamos há alguns anos com algumas publicações nossas de artigos, capítulos de livros e obras, e esse ano nós combinamos, desde o ano passado, nós combinamos que em 2026 a gente faria uma obra coletiva sobre integração vertical, aproveitando a comemoração dos 10 anos. E uma obra, ô Leonardo, complexa por um lado, porque é difícil hoje no Brasil você reunir ali 15 a 20 autores que publiquem, que trabalhem, que pesquisem sobre integração vertical. Mas esse outro lado, né, Giovino, tem uma facilidade, como são poucos autores que pensam e escrevem sobre integração vertical, é mais fácil a gente fazer essa reunião, e a gente fez essa reunião das maiores cabeças de integração vertical na nossa obra coletiva. Conta para mim, então, como é que foi isso, Joviano? Então, foi uma ideia que a gente reforça que não poderia passar em branco uma data como essa, 10 anos 10 da anos. lei de integração, e a gente sentiu que ia passar em branco, né, Thiago? A gente conversava ali, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. São todos autores de extrema qualidade, amigos do agro, que pensam, que trabalham e escrevem muito bem. E aí fomos fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Convidando um a um, né, dos autores, convidando a doutora Nunziata, juíza, extremamente capacitada, está lá também no doutorado dela, né, novamente uma imersão muito profunda nesses contratos, então ela já inaugura a obra ali com um artigo de extrema qualidade, já recomendo, assim, aquela obra que você vai do início ao fim com muita qualidade, né? Nós temos ali, a doutora também, a Caroline Cordi, né? Diretora jurídica lá da CNA, da Comissão de Aves e Suínos, que trata diretamente com o agro, e reunir essas pessoas, como o Thiago falou, por ser um grupo seleto, né? Um grupo que não é tão vasto de pensadores, pesquisadores, advogados, juristas, nos proporcionou trazer um adensamento teórico para uma obra comemorativa, né, uma obra que visa difundir e verificar como é que se deu o contrato de integração ao longo dessa sua década inicial de implementação, né, Thiago?
Muito bem. Agora, eu queria, para aqueles que nos acompanham pelo Spotify ou em reprise, que a gente desse um passo atrás. Na qualidade de professores, contextualizem para a gente essa questão do contrato de integração vertical. Situa para a gente, por favor, Tiago, do que se trata? Onde é que a gente está? A gente está no direito civil, a gente está na parte de contratos, a gente está na parte de direito empresarial. Ajuda a gente a contextualizar. Não, é direito bancário, você não entendeu nada, Léo. Mas é porque temos muitos colegas que têm interesse em começar na profissão e que não sabem, de fato, aonde estão entrando. De repente, falam, olha, Exatamente. Vou fazer um breve resumo, Leonardo. Até 2016, a integração vertical no Brasil era um contrato atípico. Alguns produtores tentavam levar para a Justiça do Trabalho uma relação trabalhista, isso era julgado pela Justiça do Trabalho. As empresas agroindústrias tentavam levar, enfim, as discussões para um contrato empresarial atípico misto. Ali tem um pouco de compra e venda, tem um pouco de parceria, tem um pouco de prestação de serviço. E dentro dessa insegurança jurídica, se era um contrato atípico com outros elementos ou um contrato de trabalho, em 2016, a lei resolveu no artigo 2º dizendo que não é um contrato de trabalho, que é um contrato próprio, típico, com particularidades bem específicas a partir de 2016. É um contrato presente preponderantemente na atividade da suinicultura, da avicultura. Mas a gente encontra ele na produção de hortifrutos granjeiros, a gente encontra ele na produção de tomate, na produção de fumo, na cana-de-açúcar. Quando a gente faz um recorte da integração vertical por atividade econômica, pensando mais uma vez a suinocultura e a avicultura, é um contrato muito presente em ordem de quantidade no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, estado de Goiás. 90% da produção de frango no Brasil se dá através da integração vertical. Integração vertical é uma junção entre agroindústria, processadora de alimentos e produtores rurais que produzem matéria-prima, onde a agroindústria organiza e planeja uma relação prévia e acompanha e fiscaliza o manejo do produtor rural, porque ele precisa, nesse contrato de exclusividade, que esse produtor rural entregue uma matéria-prima com uma qualidade própria, com um volume próprio e num prazo bem específico. A gente brinca que o produtor é o longa-manos da indústria. Não existe, Leonardo, diferente da compra e venda, uma autonomia do produtor rural plena e absoluta em relação à agroindústria. Olha, isso é magnífico. Assim, num instante eu voltei lá para as cadeiras de direito civil, quando o professor Nelson Rosenwald, que foi meu tutor para a vida, ele falava do início, provavelmente, de uma relação como essa na produção de tomate na França. Caramba! E aí houve ali a quebra da fidúcia quando a indústria alimentícia não comprou a produção dos produtores franceses. Ali ele falava, se eu não estou enganado, ou era Venire contra Factum próprio, era Tucoc. É uma das duas relações, mas assim, magnífica. Olha como o direito se renova. Agora, Tiago, você também, na qualidade de autor, esteve ao lado do Joviano, escrevendo esse artigo interessantíssimo, que é o Da Promessa à Realidade, os limites e avanços da Lei de Integração, a Lei 13.288, no agronegócio, que é justamente o eixo, o cerne dessa discussão. Contextualiza para a gente um pouco do que, obviamente, do que era isso que a gente estava falando agora, dessa linha do tempo para o que se tornou uma realidade. Perfeito. Por que da promessa à realidade? Uma das promessas da lei de 2016, primeiro era trazer segurança jurídica, dizendo que relação contratual nós teremos. Isso está colocado em 14 artigos na lei 13.288. Mas a segunda promessa da lei de integração era atacar o que a gente identifica hoje como o maior problema da integração vertical no Brasil. O advogado do produtor rural no interior de Goiás, no interior do Paraná, vai se deparar com o maior problema da integração, que é a falta de informação, Leonardo. Essa falta de informação tem como consequência direta a remuneração do produtor rural. Enquanto o produtor de soja tem clareza quanto o valor da saca de soja, e é só pesar a saca de 60 sacas de soja e fazer uma conversão pela Bolsa de Chicago, a remuneração do produtor rural na integração passa por um complexo cálculo que leva em consideração
taxa de conversão alimentar, o valor dos investimentos feitos, financiamento obtido junto ao banco, custos fixos e variáveis da produção integrada. Essa dificuldade de se apurar o valor da remuneração faz com que o produtor rural exija ou tenha que exigir da agroindústria informações claras sobre a sua remuneração e sobre o seu manejo. Essa relação de assimetria informacional veio até 2016. E em 2016, a lei criou 3 instrumentos de proteção do produtor rural. Essa lei é o Código de Defesa do Produtor Rural da Relação Integrada. Essa lei é um dirigismo, é uma proteção para o produtor, e nós temos 3 frentes. A lei criou o documento de informação pré-contratual, criou o relatório de informação da produção integrada e criou as comissões de acompanhamento da integração. E por que da promessa à realidade? A promessa da lei era que, através desses 3 instrumentos, essa relação assimétrica em que o produtor está numa posição de vulnerável, ela seria trazida para uma posição de sinalagma contratual. Mas a realidade nos mostra, através de 3 pesquisas da CNA, realizadas em 2023 e em 2024, que a gente vive num ambiente de pressão, no ambiente de ameaça, no ambiente de medo e de retaliação contra os produtores rurais brasileiros. Que loucura. Eu posso trazer uma complementação? Deve, porque eu já estou com... A sua ficha já está aqui na minha mão, mas vai. Mas é o seguinte, essa preocupação é justamente porque a maioria dos produtores rurais que vão para a integração, e geralmente eles são pequenos produtores rurais. E a relação de investimento na atividade da integração com a proporção que ele precisa para honrar os seus compromissos frente à instituição financeira, que ele tomou o crédito única e exclusivamente para implementar a granja, ele é uma relação de extrema dependência econômica, em que ele se vê fragilizado por inúmeras vezes, ameaçado pela instituição financeira e sob pressão da integradora. Então, assim, a ideia da lei foi justamente tentar equilibrar e diminuir esse peso da balança que pendia apenas para a indústria integradora. O produtor, através ali do legislativo, tenta retomar parte da sua autonomia, né, tentando equilibrar a autonomia da vontade, mas que ainda, dado o poderio econômico, lembrando, até a gente vê isso nos debates, a maioria das integradoras estão instaladas com exclusividade em determinadas situações, em regiões do Brasil. Então, não há concorrência entre as indústrias. Embora tenha essa possibilidade, a maioria dos locais do Brasil tem uma exclusividade de uma única indústria integradora. Seja de maçã também, que é muito comum a gente ver em alguns locais, seja de suínos, aves, peixes, entre outros. Imagino também que deva ter também laranja, enfim, inúmeras outras frentes. Agora, Joviano, você tem uma linha muito acadêmica, você está finalizando seu doutorado e você vem obviamente, se preparando, não só academicamente, mas profissionalmente para esse mercado em ascensão. Eu queria ouvir de você uma mensagem para aquele advogado que muitas vezes não se encontrou ainda e vê no agro uma oportunidade, porque a gente está falando aqui do pequeno produtor, mas obviamente na medida em que ele entende do negócio, ele pode atuar perante um grande conglomerado de de pequenos produtores, por exemplo, o Sicoob e o Sicredi são 2 exemplos de cooperativas, né? Sim. Então, assim, como é que você vê essa prática para aquele advogado que está procurando ali na cidade dele do interior, lá no Pará, ou no Mato Grosso, ou no Paraná? Qual que é a mensagem que você pode deixar para eles, como advogado? Desculpe. Não, claro. O agronegócio, como essa fonte de demanda, vamos pensar assim, de litígios para o advogado, pensando do profissional da advocacia, ele é muito mais dinâmico do que parece, né? A maioria dos profissionais vê no agro, né, até há pouco tempo, que o agro era apenas oriundo de demandas tipicamente agrárias, tipicamente de demandas da terra. Da né? terra. Isso. Para o jovem advogado que busca novos horizontes, uma nova carreira, o agro ele apresenta sintonia e proximidade com todas as áreas do conhecimento do direito. Então, o advogado, embora em início de carreira, ele pode ter ali uma preferência
acadêmica do início da sua formação enquanto estudante, ele pode ter uma proximidade na área trabalhista, na área civil, em inventário, tributário. E o agro, ele tendo esse contato com o pequeno produtor, com o médio produtor, ele vai permitir a esse profissional o contato com a matéria que ele tem interesse e também abrir para ele a porteira, literalmente, para outras matérias, né? Para ele conhecer mesmo a realidade do campo, que é onde ele vai se especializar como um todo. O advogado, percebe-se pela minha formação, o advogado que advoga para o agro, ele tem que ter uma expertise em várias áreas do direito para poder atender a demanda do produtor. O produtor não vai exigir uma demanda massificada de ações trabalhistas, mas vai exigir do advogado que tenha o mínimo de conhecimento necessário para que ele apague aquele incêndio inicial que chega desse tipo de demanda. E nessa obra nossa do contrato de integração, ele também se mostra uma porta de entrada para esse advogado que busca se especializar, e justamente pensando aqui na leitura desse nosso compêndio aqui, praticamente, de grandes artigos, ele vai ter base jurídica e de conhecimento técnico para prestar um bom atendimento inicial e já sinalizar para o produtor, para a associação que ele vai se propor a defender, ali para o sindicato rural, com clareza suficiente, prestando um bom serviço inicial. Ele pode, claro, fazer uma formação acadêmica mais extensiva, mas a leitura dessa obra para ele vai sair do início até o fim de bons elementos jurídicos para prestar um bom serviço e, claro, né, aí fruto disso serão seus honorários, e aí ele vai ser muito bem remunerado para isso. Bom ouvir, isso é uma perspectiva muito bacana. Antes de continuarmos aqui, partindo já para o encerramento desse brevíssimo papo de apresentação, não posso deixar de destacar os cupons do Joviano 20 e do Thiago, que é o Castelhano 20, para que aqueles que nos assistem ao vivo em reprise possam comprar não só agronegócio e contrato de integração vertical, mas também o vai dos nossos coordenadores aqui presentes, tendo para isso 20% de desconto. Então, aproveite. Lá no site da Foco também é possível baixar a degustação e conhecer as primeiras linhas de cada um dos artigos que compõem essa obra, que são... Vou ler rapidamente o sumário. Foi um tique que eu peguei de José Luiz de Moura Faleiro Júnior, querido amigo, que dá justamente esse sobrevoo. E aí, se vocês quiserem, porventura, falar, Léo, peraí, é importante apontar isso aqui no sumário, que é um tema relevante, vocês fiquem à vontade para me interromper aqui. Pode ser assim? Vamos lá. Combinado. O livro começa com os 10 anos da Lei 13.288, Retrospectivas e Perspectivas. Avança com o artigo Davi e Golias no campo, a eficácia protetiva da Lei 13.288 diante do modelo contratual de adesão. A interpretação da integração agroindustrial como negócio em rede. A Lei 13.288, cadeias não tipicamente integradas, que deve ser um artigo interessantíssimo. A recepção jurisprudencial da Lei 13.288, a aplicação judicial das técnicas de equalização de assimetrias. Vou te interromper só um segundo. Esse eu recomendo muito para quem quer sentir a diferença jurisprudencial. Tá? Ele faz um recorte lá do Rio Grande do Sul, dos tribunais, estão muito interessante. Maravilha. De promessa à realidade, os limites e avanços da lei de integração do agronegócio, foi justamente o que a gente falou aqui. Contrato de integração vertical, sob a perspectiva dos recursos. O tratamento dos dados na Lei 13.288 e a conformidade com a LGPD e as cláusulas contratuais de sigilo. Eu aqui em Dayatuba, eu sofro a influência direta da John Deere. A sede da John Deere está aqui e está também em Goiás. Né? E eles falam que eles não são mais uma empresa de trator. Eles são uma empresa de dados. Gente. Olha o alcance dessa situação e quanto o artigo é tão relevante. E aqui toca num ponto super polêmico, prático para o advogado do produtor rural, envolvendo compartilhamento de dados. A integração, essencialmente, ela foi construída para se compartilhar os dados de todos os produtores na cadeia integrada, para que a comissão de acompanhamento consiga trabalhar. E aí, um dos grandes obstáculos que nós temos é a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha, isso tem tanto desdobramento. Tem. É difícil a gente imaginar aqui, né?
Daqui a pouco, o próprio governo avaliando o geoprocessamento das máquinas no campo para saber se há ou não invasão. Sem limite. O parcial dirigismo contratual, equilíbrio sistêmico e segurança jurídica nos contratos de integração. Uma análise econômica da norma de financiamento bancário nos contratos de integração de aves e suínos. A presunção de paridade do artigo 421-A do Código Civil e os contratos de integração agroindustrial, limites de superação a partir de um caso concreto na avicultura. E o livro se encerra com o artigo Sistema de Integração de Aves e Suínos, Remuneração Contratual e Falhas de Mercado. Esse último artigo não são formados em direito, são zootécnicos, agrimensores, economistas falando sobre remuneração do produtor rural. Excelente para quem quer extrair os termos técnicos, tá? Então, já pode assim, começa, vai no fim, volta, mas aqui você vai ter todos esses conceitos econômicos ligados à integração. Estou entusiasmado com a obra. Quero que vocês saibam do nosso apreço pelo tema na Editora Foco. Somos responsáveis no agro por mais de 1/4 do PIB, dependendo de como você avalia, mais de 1/3 do PIB do Brasil. Não podemos negligenciar essa área e precisamos, sim, de estudos, como o Thiago falou, que marquem o avanço do agro no Brasil. Agora, vou deixar invertendo aqui o Joviano começar a encerrar esse nosso papo maravilhoso com as palavras de encerramento. Meu querido, só temos a agradecer, né? Agradecer ao empenho da editora, né, por confiar o trabalho, como se diz, abraçar a causa, né? Querer publicar, nos dar espaço para publicar essa obra de contrato de integração, que é uma obra que não podia faltar, uma obra que tinha que estar aqui, tá bom? E uma obra que eu, com certeza, vai ser também um sucesso de vendas. É uma obra interessantíssima, com profundidade acadêmica, técnica, que vai ser de extrema valia para todos aqueles profissionais, advogados, magistrados e também pesquisadores do direito e do agronegócio. Seguramente. Thiago, com você, por favor. Vamos lá, eu dirijo primeiro, Leonardo. Minha palavra, os advogados estamos escutando. A advocacia no agro exige especialização. E aqui não é só saber contratos no agro, saber só crédito rural, nós precisamos subespecializar. Todo estado brasileiro tem integração vertical. Você pode procurar nas regiões do seu estado que existe integração vertical em alguma cadeia do agronegócio. E aqui nós temos uma oportunidade de um ramo que não há advogados quase especializados, em que pouco se conhece, de uma lei muito nova, onde você pode se especializar em integração, começando com a leitura desse livro e, a partir disso, começar a oferecer o seu serviço advocacio para os produtores rurais da sua região, para a associação de produtores na sua região, para os sindicatos de produtores rurais, porque todo estado brasileiro tem produção integrada. E agradecer a você, Leonardo, pela Editora Foco, uma editora de extrema qualidade, de extrema competência. Acompanho e tenho outros livros de vocês. Tenho de livro de direito sucessório, tenho livro de direito de família, tenho livro de responsabilidade civil. Vocês estão de parabéns, vocês estão na vanguarda da editoriação no Brasil hoje. Nossa, muito obrigado por ouvir isso. A gente se empenha e faz com muito amor. É o que nos define aqui. E quando a gente para aqui para refletir sobre o que vimos fazendo ao longo desses 18 anos, a gente cada vez se convence mais de que a gente está no caminho de ser uma boutique editorial que dá ouvidos para trabalhos maravilhosos como o que vocês trouxeram para a Editora Foco. Então, é a fusão do interesse e da oportunidade de estarmos aqui, de sermos representantes editoriais de vocês, o que muito nos orgulha. Muito obrigado pelas palavras de vocês dois. Obrigado. A todos que nos acompanharam ao vivo ou em reprise, fica aqui o meu abraço, o convite de que você conheça a obra lá no site da Editora Foco e que, assim, garanta a sua prosperidade. Vamos lá, não tem problema nenhum prosperar com dignidade. Vamos lá? Grande abraço, fiquem com Deus, com saúde, até o próximo encontro. Obrigado, Thiago Joviano. Tchau, tchau. Sensacional. Tchau.